Oi, aqui é a Marielle, no podcast Lá Fora. Tô aqui com a Vanessa. Oi. E o Pedro. E aí, pessoal? Pra gente conversar sobre um tema que meus amigos aqui vão tentar me interpretar, porque eu tenho uma tara sobre isso. Mas eu assisto todos os documentários e séries sobre seitas. E como psicanalista, eu fico muito interessada em tentar pensar por que as pessoas entram em seitas. Dá um exemplo, assim, pra gente, pra quem tá ouvindo, de uma seita, que características tem? Como é que você pensa elas? Vou dar vários exemplos. E se vocês quiserem depois, não fiquem preocupados, a gente vai deixar essas dicas no nosso Instagram, @LaForaCast. Tanto documentários como links pra como entrar em seitas, quem quiser também. Quem quiser. Dicas de gurus, né? Mas olha, talvez vocês estejam também, quem tá ouvindo tá interessado como eu. Saiu uma série no Netflix recentemente que chama Pray and Obey, que é a história de um grupo de mormons. Eles são dissidentes, né, de uma igreja maior de mormons que saíram e fundaram uma espécie de comunidade mais radical, mais fechada, mais né? Pura também, né? Polígamos, né? Então, os homens são casados com várias mulheres. E, bom, não tem problema, spoilers. O Warren Jeffs, que é o líder, né? O mestre dessa seita, tá preso. Acho que ele tem uma condenação, assim, de... prisão perpétua. Prisão perpétua, mais 100 anos. Umas coisas assim, Por né? Qual motivo? Vários. Principalmente pedofilia. É. Tem uma outra série na HBO, que tava assistindo, não acabei ainda, que chama The Vow. É uma série que conta... Essa não é uma seita religiosa. Tem um guru, né, como todas essas seitas, né? Pedro, você pode se defender ou não, mas assim, nem todo homem, mas sempre um homem. Sempre um homem. Né? Nunca vi uma líder de seita mulher ser presa por estelionato, pedofilia, estupro, assédio, etc e tal. Aqui no Brasil tem o João de Deus. João de Deus. É. O João de Deus é um exemplo. Olavo de Carvalho, falecido, que participava de seitas. Ele era um líder de seita anteriormente. Eu li um livro que conta a história dele. Essa série The Vow, que tá na HBO, o mestre também foi preso, também com uma sentença bastante extensa, não lembro o tempo dele. Ele chama Kate Renier. E é uma seita que começou com uma espécie de psicólogo, terapeuta, coach. Então, ele fundou uma organização que servia para autodesenvolvimento. E ele ficou muito, acho que, famoso porque ele pegou várias pessoas, atores, atrizes de Hollywood que entraram nessa seita. E tinha um monte de módulos, né? Você ia ascendendo num sistema de faixas que eles tinham. Era uma espécie de treinamento, era uma terapia em que você ia contando para um terapeuta seus traumas, para você se livrar de sintomas, de sofrimento, etc e tal, até aí ok. A questão é que ele ia tendo relações, né, sexuais com muitas das mulheres que estavam abaixo dele, nessa hierarquia. E o que apareceu em algum momento é que tiveram um grupo de mulheres, como se fosse um grupo secreto de mulheres, que foram marcadas com um brasão, uma coisa de queimar a pele, com as iniciais dele. Nossa. E que elas eram chamadas de escravas. Elas se chamavam escravas de um mestre. Era uma espécie de pirâmide em que ele era o grão-mestre de outras mestras que tinham muitas escravas. E uma dessas pessoas fez uma denúncia, saiu no New York Times, teve toda uma investigação e prenderam esse cara no final das contas. Tem uma outra série que chama Wild Wild Country, que é a história do Osho. Essa eu acho que muita gente assistiu. Tem um que chama Holy Hell, que é um outro espécie de terapeuta yogi da Califórnia, que também tem história de abuso, estupro de várias pessoas. E aí, o que eu acho interessante, né? Você é uma consumidora mesmo. Eu sou de seitas, hein, Marielle? Nossa. Eu acho muito curioso. Eu tava aqui esperando 40 minutos. Pode continuar, se você tiver mais. Olha, esse episódio é só de referências. É verdade. Eu quero acrescentar também como se tornar um tirano. Esse eu não vi. Você falou que é ótimo. Tá na Netflix. Eu quero assistir. É assim, sobre o Stalin, o Hitler. Como que eles faziam, quais os mecanismos para ter milhões de seguidores, adeptos. Porque eu acho que também a gente pode considerar como uma espécie de seita, né? Então, o que eu acho muito interessante para a gente pensar enquanto psicanalista é o seguinte: é muito fácil, não sei se é fácil para vocês, acho que entender o lugar do perverso abusador. É muito tangível as conquistas e os ganhos que esses gurus eles têm. O poder sobre o outro, que é muito excitante. Muito, né? Prazer no domínio, né? E não tem
muitas variações, né? É poder, dinheiro e sexo. É isso, não tem grandes variações. Todos esses casos. Olavo de Carvalho, João de Deus e esses outros aqui que eu citei, no geral é isso, né? Eles ganham um grupo de seguidores que o colocam num lugar muito poderoso em que eles ganham coisas nesse lugar. Até aí acho que é fácil de entender qual é o ganho e qual a perversão desse lugar que a pessoa ocupa. Agora, o que eu acho mais interessante é pensar por que a pessoa fica nesse lugar. O devoto do mestre, do guru, aquele seguidor. Porque uma coisa que eu acho muito curiosa nessas séries, quando você assiste, por exemplo, Pray and Obey, você viu, né, Vanessa? Você não viu? Eu não vi. Sim. Uma coisa que eu achei muito interessante, a carinha das pessoas. O curioso desses documentários é que tem muita filmagem real, não é uma ficção, são as pessoas mesmo, né? Sim. As pessoas são muito felizes. Percebeu isso? Elas são muito alegres. Tem muita música. Né? Uma pureza voltada para o natural, né? Tem uma pureza, né? Tem uma pureza, tem uma alegria. Nesses outros também você percebe, as pessoas estão num certo estado de graça, né? Naquele grupo, naquele coletivo. As pessoas são muito gentis, elas são muito educadas. Parece que elas gostam muito de estar junto ali. Ou seja, você está falando que tem uma identificação. Tem. Você assiste, você se identifica, porque parece harmonioso. No Pray and Obey, eu me esqueci o nome do... Warren Jeffs, Warren que é o Jeffs, mestre lá. Ele faz um manual de como as mulheres deveriam fazer tranças no cabelo. E as tranças extremamente complexas, trabalhosas. Então elas passavam horas trançando o cabelo uma das outras. Sim. E ficavam todas iguaizinhas. E é uma comunidade, sei lá, de 10 mil pessoas. É tudo iguais, isso? Homogêneas. Com a mesma roupa, só mudava a cor dos vestidos, né? As cores tinham que ser tons pastéis. Ele determinava todos os detalhes. Parece uma visão meio celestial, não parece? Sim, parece. Elas parecem meio anjo, Aqueles panfletos de como é o paraíso. O paraíso, exatamente. Mas esteticamente falando, pegando isso da trança, eu acho, Vanessa, é justamente isso. Quando você alinha todos os seus cabelos, que podem estar um para um lado, outro para o outro, fazer um penteado assim, depois mudar. O fio não importa, o fio. O que importa é a trança. Essa ideia de que é uma trança homogeneamente, harmonicamente trançada. E que fica tudo igual. Simbolismo disso. O prazer que existe nisso, talvez toca no prazer que tem em cada um dos indivíduos que participam de uma seita ou de uma massa. Sim, é um forte sentimento de pertencimento, né? De coesão, de unidade homogênea, de solidez e de um nós muito maior do que só esse mero eu que eu sou, né? Isso que você falou, Vanessa, que isso causa identificação. Acho que o meu interesse, minha curiosidade sobre isso é exatamente o oposto. Isso me causa muita repulsa. Eu acho assustador chegar num lugar em que tá todo mundo gostando de estar ali igual, todo mundo em paz e feliz. Eu acho isso extremamente estranho, né? Tanto que quando você vai em alguma coisa religiosa, tem um pouco essa experiência. Quando eles querem te envolver, quando tem um desejo missionário de ser gentil, de ser legal. Eu acho isso muito assustador. Porque eu acho que tem uma sedução muito explícita, que sempre me assusta. E muito eficaz. Para algumas pessoas, eu acho. No caso, para mim, eu tenho uma sensação de socorro, eu não vou entrar aí. Eu acho que como psicanalistas, a gente trabalha na via oposta. A gente trabalha para cada um se tornar si próprio, se tornar único, né? Até certo ponto. Se desfazer de identificações que sejam tão superficiais. Então, a gente vai na mão inversa, mas que isso é um mecanismo poderoso social, a gente já vai ver isso no Freud, em algumas obras dele traz isso. Muito, e eu acho que as seitas, elas são um absoluto radical de todo tipo de agrupamento. Se a gente pensar o Brasil nesse momento, 2022, pré-eleições, não é à toa, sem tomar partidário, mas o mito, né? O Messias, essas palavras, e do outro lado também, tem gente que também considera o Lula como um herói. Esse herói que conduz a massa, que... Como então, que é a visão religiosa de Jesus? Ele redime
Aham. Não Sim, é? tudo que anula a subjetividade. Tudo que anula, né? tudo que coloca em coletivo algumas pessoas em comum. Agora, o paradoxo desse trabalho da análise, que vai singularizando cada indivíduo, quase como se fosse desenhando sua digital ao longo do processo, nessa singularização você pode justamente descobrir que um dos maiores prazeres e baratos que você tem na sua vida é se dessubjetivar. É o sentimento de você se diluir Ser uma gota d'água no oceano. no oceano, que remete ao começo do texto do Freud, do Mal-Estar na Civilização, onde as primeiras páginas são dedicadas a falar um pouco desse sentimento oceânico. Que é de extremo prazer, Isso né? é o paradoxo, é um dispositivo de singularização onde você pode descobrir que você tem uma curtição enorme de deixar de ser você para se tornar, deixar de ser uma gota para se tornar Se dissolver no todo. um mar. Isso não são só os radicais fanáticos. Eu acho que é como se fosse parte do patrimônio psíquico inconsciente de cada pessoa viva. Eu acho que todos nós temos em algum lugar onde a gente está diluído em algum oceano. Todo mundo tem alguma massa da qual faz parte. A própria psicanálise oferece, Então. né, a possibilidade. Eu acho que uma questão que me toca nessas seitas também é pensar isso. O quanto que é perigoso esse lugar de analista, de terapeuta, do lugar que ouve a dor do outro, você se colocar num lugar de poder. Poder e sedução. Eu tenho sim. um exemplo disso que é tão frequente, tão preocupante, assim, mas todo mundo que tenta praticar análise acontece isso. Você tem lá um paciente e a pessoa diz que tá lá com uma má relação, ou com o namorado, com o pai, com a mãe, e você diz assim, puxa, mas como a voz dessa pessoa, da sua família, tem efeito sobre você. Como existe um efeito, assim, transcendental, mágico, algo que escapa do que a gente consegue falar, né? Por que será que essa palavra de tal pessoa tem esse poder sobre você? Daí volta à próxima sessão, o paciente deita e fala assim, Pedro, eu lembrei daquela outra sessão de semana passada e dessa vez meu pai falou comigo e não teve mais efeito. Então, eu fui um bom aluno e fui um bom discípulo, assim, da psicanálise. Obedeceu, Pedro. E agora, viu como eu fiz o que você queria que eu fizesse? Esse tipo de fala pode parecer boa, né? Bom, ele se livrou um pouco da influência do pai, da mãe, dos fantasmas que habitam o pai e a mãe. Mas se você prestar atenção, Ele substituiu. é um horror, porque ele substituiu. Ele passou a se dirigir em direção ao horizonte em que ele imagina que eu quero pra ele. Ou seja, Você se tornou a voz do pai. a gente se tornou uma seita de dois nesse momento, né? Porque ele tá seguindo uma cartilha que eu tô colocando ali, consciente ou inconscientemente, Sabe pra que eu ele me seguir. lembrei, você falando isso? Eu me lembrei por que eu acho o mito do Édipo tão maravilhoso. Que Freud foi muito feliz em pegar esse mito. O Édipo, ou complexo de Édipo, é um conceito super importante para a psicanálise. Esse conceito surgiu bem no comecinho, quando Freud ainda estava trocando cartas com um amigo dele chamado Fliess e estava tentando pensar em como representar o sofrimento causado pelas limitações que os humanos enfrentam diante do desenvolvimento, da sexualidade, da civilização. E aí um dia ele vai ao teatro e assiste a peça sobre o mito grego de Édipo. E aí ele tem uma sacada de que esse mito representaria o que ele estava tentando pensar e formular. E a partir daí ele desenvolve várias ideias interessantíssimas que, se vocês quiserem, pede pra gente, a gente grava um episódio bônus, tá? Comenta lá no @laforacast no Instagram e a gente pode gravar pra vocês. Freud usa esse mito para falar da condição humana, que nós humanos somos cegos, né? A gente tem essa questão o tempo todo de não conseguir enxergar. Inconsciente, né, Vanessa? Inconscientemente. Os cegos ao inconsciente, né? E de sair andando, os pés inchados, para qualquer lugar que você vai, qualquer descoberta, qualquer ganho, qualquer construção, tem sempre isso de andar, né? E essa cegueira de confiar no líder e não precisar fazer a minha caminhada Cegamente. Confio cegamente em alguém que está caminhando para mim. Eu não vou ficar com os meus pés inchados. Eu evito uma dor que eu acho que tá aí nessa questão que a gente tá discutindo. Sim. Não sei se esse Deu pra caminho entender. que eu fiz faz sentido. É muita responsabilidade ser um indivíduo singularizado também. Dá muito trabalho. É bastante maçante, às vezes, você ter que ficar pensando tudo por Então, você você mesmo. já é cego. Você ainda sai andando por aí, batendo em tudo. É sempre muito doloroso Bastante. chegar nesse ponto edipiano. Então, você está falando do Édipo como essa singularização do indivíduo.
É isso? É quando você ultrapassa, né, a sexualidade infantil. Não é isso? Tá. Você chega e descobre. Perde a inocência. Sim. E eu acho que essas seitas é um convite para regredir A inocência. pro pré. É isso que eu acho curioso de ver como as pessoas estão felizes e alegres. Tem uma espécie de infantilização, né? No Pray and Obey é uma infantilização muito grande. As mulheres ficam quase que num lugar parecido com a das crianças. Sim. Que elas só ficam ali num mundo completamente doméstico. Quando a gente assiste ao documentário, você fica assim, gente, essas pessoas não saem? Tem algumas questões que pra mim ficaram não respondidas. Porque você fica, gente, essas pessoas trabalham onde? Ganha dinheiro, paga as contas de que jeito? Mas você vai entendendo que as mulheres, elas ficam muito restritas, né? As crianças também, elas nunca saíram. As crianças dizem que elas nem sabiam que elas moravam num país que tinha leis e tal. E tem um certo ponto da série, da história desse grupo, em que esse líder, ele constrói um lugar que ele diz que é Zion, que é um lugar que nessa crença é como se fosse o paraíso, né? Então você vai morrer e aí você vai pro paraíso. Só que ele diz que não é depois da morte, existe e tá lá. Sim. E aí ele começa a escolher as pessoas que vão para esse lugar. Ele, inclusive, pega as crianças no meio da noite da casa e leva. Sem consentimento das Nossa mães. Sem o consentimento das mães. E as mães, tem algumas mulheres contando, elas vão relatando sintomas. Tem uma que conta, né? Eu só deitava e chorava, só que ele dizia que era bom e que eu devia ficar feliz porque meus filhos foram escolhidos. Sim. Então tem essa dupla situação em que, se eu abro mão de ter que decidir por mim mesma, eu fico livre, entre aspas, né? Porque tem alguém que eu confio e que eu entrego toda a responsabilidade que vai decidir por mim. Acho que tem essa característica do infantil. Porque a criança vive uma situação assim, na melhor das hipóteses, Porque essa né? obediência e docilidade frente a imago dos pais é uma característica Da criança. infantil. E acho que uma descoberta da psicanálise também é que tudo que é vivido, tanto biograficamente quanto em fantasia, não se supera cronologicamente. Coexiste, então não é como Piaget. O Piaget supõe que a gente vai crescendo cognitivamente em degraus. E que aqui... Se você volta um degrau, é doença, é um problema de saúde. A psicanálise supõe que todas as camadas, desde a mais infantil até a mais adulta, elas convivem, elas coexistem às vezes no mesmo instante. Então, acho que isso que vocês estão trazendo como uma regressão infantil é bastante uma dinâmica analítica que a gente vê tanto em consultório quanto acontecendo culturalmente nessa busca desse prazer de retomada de ingenuidade e de desresponsabilização por si mesmo em torno de uma figura parental que vai cuidar bem de mim, né? Então, porque eu acho que interpretar essas seitas só pela ótica do masoquismo, que vamos dizer assim, simplicitamente seria um prazer em ser abusado, em sofrer. Também existe, mas também não explica existe, tudo. mas eu acho que não é uma explicação tão interessante, não é única, né? Talvez o que vocês estão falando é assim, em todos nós existe, mesmo na nossa vida adulta, autônoma e independente, essa criança que um dia já alienou a um outro o cuidado de tudo. Sim, né? Que acredita em algo. Que acredita, que o outro sabe. A criança não tem umas fases que ela fala assim, mãe, eu gosto disso? Não é? Sim. Mãe, eu gosto disso. Mamãe, é dia ou noite? Meus filhos ainda são pequenininhos, eles falam assim, mamãe, é café da manhã ou janta? Então, assim, eles não sabem. Se você falar janta, ele janta às 6 da manhã. Se eu falar que tá noite, é noite. Se eu falar... Então, né, é uma confiança absoluta, cega no outro, que eu acho que a depender também do pai e da mãe que você tem, mas você pode, um pai e uma mãe, agora pensando como que isso se coloca na vida individual das famílias. Um pai e uma mãe podem ter muito prazer em ocupar esse lugar de poder. Muito grande. E se manter. E se manter nesse lugar de poder. E não devolver autonomia ou não criar essa autonomia na criança. Sim. Né? Porque tanto você pode dizer é café da manhã, quanto você pode tentar falar, tá de dia, tá de noite, vamos pensar junto. Eu lembro muito do Daniel, é um colega nosso da sociedade, que eu lembro que ele falou assim uma vez, tava comentando alguma coisa numa aula, e aí ele falou que uma filha dele ligou e perguntou, pai, não sei o quê, uma filha que já era adulta, sei lá, 20 e poucos anos. O que eu faço? Ele falou, pensa. O que você faz? Você pensa com a sua cabeça. Eu achei isso tão bom. Sim. E eu faço isso um pouco com os meus filhos. Eles ficam,
Pensa, como é que você vai fazer isso? Né? Me ajuda, vamos lá pensar junto. Ok, eles são pequenininhos, eu penso junto. Mas eu acho que como tem pai e mãe, a gente vê isso no consultório, eu acho que muito, o pai e mãe que se satisfaz enormemente de continuar sendo detentor de todas as respostas. Sim. E como isso infantiliza aquela pessoa, mesmo uma pessoa às vezes adulta, que supostamente dá conta de algumas coisas na vida, mas quando você vê de dentro, não é bem assim. Agora também, né? para complicar um pouco esse argumento também, Marielle, eu acho que difícil, não dá para separar aqueles que são assim e os que não são assim. Eu acho que E outra, tem um pouco disso misturado com o desenvolvimento da autonomia, Sim. né? Sim. Por exemplo, eu acho que todo mundo em algum lugar tem esse sentimento de prazer ou na diluição do todo oceânico, ou então na regressão infantil. Por exemplo, para quem gosta muito de futebol como eu sou uma criança são paulina, criada nos anos 90, assim, 80, 90, quando foi o ápice do São Paulo. Meu marido. Eu lembro, assim, de Você meu se pai diluía com o e meus time. tios e meus primos colocarem em mim o uniforme de São Paulo e dizer assim, você é um Souza Leite. E os Souza Leite são São Paulinos há décadas, assim. Quer dizer, você tem uma identidade, E você canta o hino, existe. a gente vai aprender o hino, a gente vai andar de carro, vamos pro Morumbi. E até hoje eu vou em jogo, eu coloco minha camiseta do São Paulo, eu não tenho outra sensação. É eu tenho aquela. aquela sensação. E quando todo mundo tá abraçado na torcida e cantando junto, existe um prazer da trança. Eu acho que volta essa ideia da homogeneidade e da união e da coesão e da organização da trança. Eu não sou um, É eu uma sou maravilha. tudo. Somos um bando, assim, os corintianos falam, um bando de loucos. Esse bando é a massa, não é? A massa significa que cada um se tornou só um fio de cabelo. Dentro de um todo. Cada um se tornou só uma célula. E a gente pode olhar tanto pelo ângulo de que horrível você anular a sua subjetividade. Por outro lado, que delícia você anular a sua subjetividade e retomar provisoriamente um estado infantil culturalmente aceito Então, na vida que você vive hoje em dia. De descanso, né? Tem um descanso. E prazer. Sim. Prazer, assim. E viver é tão duro, é tão difícil, é tão penoso em muitos momentos, que eu acho que para algumas pessoas esse pode ser o único prazer. Né? Ou se é tão difícil, precisa ter algo, um remédio desse tamanho. Né? Porque você tá falando, Pedro, que em alguns momentos você vai no campo e você tem esse descanso de ser você mesmo. E você se dilui ali, né? Na torcida São Paulina. Mas talvez, se a dor de ser si mesmo for de um tamanho tão grande que não dá. Não dá pra ser só na hora do campo. Tem que ser mais. Porque eu acho que os grupamentos humanos, eles conferem tanto esses prazeres que a gente tá dizendo, mas eles tratam também de sobrevivência do indivíduo, sabe? Tem um artigo do Lévi-Strauss, que ele é um antropólogo, que estudou várias civilizações, várias populações em diferentes graus, assim. Além de fazer a calça jeans. Não é dele. Não é dele. É o Lévi-Strauss francês. É outro Levi. É outro Lévi-Strauss. Mas ele tem um artigo que chama O Feiticeiro e Sua Magia. Eu lembro de ler isso na faculdade. Onde ele vai estudar populações assim, ao redor do mundo, como é que eles se organizam em práticas terapêuticas. Então ele fala, sempre tem essa figura do feiticeiro, ou de como se fosse o psicanalista, assim, da sua cultura, né? E ele começa a estudar, através de um outro colega dele que chama Cannon, os feitiços de voodoo, onde você conjura o feitiço de morte. Como que é o feitiço de morte? Você declara a pessoa morta e todo mundo que participa do laço social começa a devolver para aquele indivíduo que ele tá morto. A mensagem de que ele tá morto. E a pessoa vai morrendo, né? E a pessoa vai sendo alijada de todos os laços familiares, sociais, culturais, e a pessoa vai morrendo, definhando e morre, e ele conclui assim, porque a integridade orgânica não resiste à dissolução do laço social. Olha que coisa. Então tá em grupo, mais ou menos tá em massa, não é só um item de luxo, é um item de sobrevivência. Se você for colocado à margem de todo e qualquer agrupamento humano, a sua personalidade social vai morrer junto com a sua integridade orgânica. Mas no Prêmio B tem cenas assim, você se lembra? Que tem uma cena que o chefe chega na igreja, no templo deles e fala, os nomes que eu falar fiquem em pé. E ele fala o nome de vários homens que ele julgava que estavam sendo insubmissos. E esses homens são expulsos da comunidade e as esposas e filhos são redistribuídos para outros homens. Então, do dia para a noite, esses homens perdem tudo. Eles desaparecem da vida que eles conheciam até então, inclusive dos laços sociais e familiares, né? Que é o que acontece também nos regimes autoritários, né, gente?
Bom, eu não sei bem quando esse episódio vai no ar, mas ontem ou antes de ontem foi aquele escritor que levou uma facada? Ontem. Pela Fresco. fátua, né? A fátua é uma determinação de morte da religião muçulmana. Aham. E é muito curioso, porque quando alguém, eu não sei como usar essa palavra, tá? Mas quando alguém é jurado de morte, qualquer muçulmano no mundo pode executar. Uhum. Então, a gente tá falando aqui dessa mesma coisa, né? Quando você sai de um grupo de pertencimento, a depender, né, dessa situação religiosa ou de comunidade, você pode simplesmente realmente desaparecer. É que esse escritor, ele ainda estava meio que... Ele refez os seus laços sociais em outro lugar. Na América do Norte. Uhum. Mas se todos os países te negarem grupação social, você cai no lugar desses imigrantes que ficam de barco para um lado para o outro. Sem lugar. E morrem. Uhum. Morrem não só fisicamente pela falta de nutrição, mas eu acho que essa falta de enlaçamento em qualquer tipo de grupo vai te decompondo mesmo, pouco a pouco. Aliás, é só olhar para as populações marginalizadas aqui mesmo de São Paulo, se você passar ali na região da Cracolândia, que são as pessoas que estão à margem, é um feitiço também moderno que se lança de morte sobre aqueles que vão morrer. E se você ainda nega que eles se organizem no centro da cidade, acabou de sair um artigo sobre isso também, do pessoal lá do HC, que é do Oswaldo, da Ludmilla e do Márcio. Eles se juntam como última estratégia de ligação e sobrevivência. Pertencimento e sobrevivência. E a política higienista ainda vai lá e nega para eles esse último laço pelo qual eles conseguiram se organizar. O resultado é desastroso, né? Então a gente tá aqui falando, né? Esses documentários de seitas fazem a gente olhar para isso numa radicalidade e se assustar, porque existe crime, existe abuso. Ao mesmo tempo, se não existe nenhuma experiência de pertencimento, é desastroso do ponto de vista subjetivo. Você tá falando, Pedro, de você ser de uma família de São Paulinos. Eu tenho uma história muito engraçadinha, que a minha tia, meu tio, minha tia materna, eles adotaram minha prima. Uhum. E os meus primos, que são filhos biológicos da minha tia e do meu tio, eram mais velhos e eles são de uma família corintiana. E meu primo, ele tinha, não sei, 6 anos na época, não me lembro bem. Ele falou assim: mãe, pai, ser corintiano tá no sangue, né? E eles falavam isso, contava essa historinha, que ser corintiano tá no sangue. E eles falaram: sim, ser corintiano tá no sangue. Aí eles falaram: a Lígia não vai ser do nosso sangue, né? Não vai. E se ela for palmeirense? Uhum. É uma das fantasias mais paranoicas de pais de crianças que gostam de futebol. Estamos nesse momento na minha casa, porque o meu marido é São Paulino, o meu pai é corintiano. Putz. E o meu filho, ele fica assim: mamãe, o papai não tá em casa, posso cantar o hino do Corinthians? E ele canta virado pra parede, assim. Bonitinho. Então, assim, eu sou da onde, de que turma que eu sou, né? De que grupo que eu sou, eu pertenço ao quê? Sim. Tem uma outra história bonita dessa que você tá falando, né? Dessas pessoas que ficam marginalizadas, os imigrantes que ficam sem lugar. A minha avó é alemã e judia, veio fugida da guerra. Quando ela veio pro Brasil, ela era pequena, quem tinha se fugido era apátrida, não tinha documento nenhum. Uhum. Então eles tinham que ficar meio escondidos, porque era a época do Vargas, o Vargas ainda mandava os judeus de volta lá pro Hitler. E a minha avó só sabia falar alemão, então dizia, a mãe dela e o pai dela falavam que ela não podia falar nada na rua. Então ela ficava em silêncio. Sim. Ela não falava. Sim. Então esse apagamento do sujeito quando ele não tem nenhuma ancoragem, né? Mas também quando ele se ancorar absolutamente naquilo, como isso é perigoso. Você vê que fica entre duas margens muito difíceis. Esses dois lugares, exatamente. Né? Eu me lembrei de um livro maravilhoso, assim, que eu li muito jovenzinha, talvez eu tivesse uns 12 anos e foi muito precoce, então me marcou muito porque é muito violento. Se chama O Pássaro Pintado. Tem até um filme. É sobre a Segunda Guerra, contexto de Segunda Guerra, sobre um menino que, para sobreviver, a família bota num trem e manda para o interior da Polônia, para aqueles vilarejos, alguém encontrar lá, enfim, para fugir, né? Um menino judeu. E aí, esse menino chega, tem cabelos escuros, olhos escuros, ele chega num lugar onde todo mundo é loiro de olhos azuis.
E ele começa a sofrer tanta violência, que eu me lembrei quando você falou que a sua avó tinha que ficar muda. Ele começa a sofrer tanta violência que ele perde a voz. E ele fica mudo mesmo. É uma história verídica, né? É a biografia do autor. Então, isso de perder a voz, porque você não tá no seu lugar, no seu grupo, de não ter pertencimento, eu acho que é extremamente violento e extremamente significativo. E como as pessoas podem sobreviver ou encontrar a sua voz quando elas se encontram num grupo de iguais, né? E o quanto é poderoso. Poderoso. E pode ser usado de forma perversa. E esse lugar do apátrida, esse desamparo social fundamental, eu acho que ele puxa, de novo, nessas camadas de memória e da mente que vão se sobrepondo, eu acho que ele ecoa com esses primeiros estados mentais da criança que chega. Porque ela chega, assim, um pouco psicologizando essa criança, assim, torcendo. Tomara que seja um bom lugar. Chega, você tá falando, chega no mundo. Chega no mundo. Chega na vida. Porque ela vai precisar aderir a tudo que é proposto pra ela, pra ela entrar, pra ela ter o passaporte de que ela é válida naquela comunidade. Então, aquela família. Você vê que os homens abotam botão de um lado e as mulheres de outro. A criança não vai ficar assim, por que os homens abotam? Você só vai aceitar porque você quer se passar por uma das pessoas e pertencer àquela comunidade, porque aquela comunidade é que vai responder ao seu estado de desamparo, assim, de vulnerabilidade. Então, um tanto da cultura é necessário que entre. A mãe amamenta e ao mesmo tempo canta uma música de ninar, que foi a música que a mãe dela cantou pra ela quando ela era criança, que é a música que a bisavó dela cantou pra avó dela. E todas passam, assim, essa cultura junto, assim, com a amamentação, e a gente vai se identificando inconscientemente com esses valores que são transmitidos. Esses valores são a moral. Esses valores estão na base, de novo, da trança, de um mínimo pertencimento que a gente precisa para ter o passaporte de ter o direito de existir dentro da nossa família, escola, sociedade. Depois, pode ser que surjam curiosidades, prazer na curiosidade de questionar a moral na qual você nasceu. Ou pode ser que não. Pode ser que você não tenha nenhum interesse de questionar isso que te foi transmitido desde o leite e que você fique aderido a tudo isso. O ponto em que você vai pensar sobre a sua moral é o ponto da ética, eu acho. É quando você vai desenvolver uma opinião própria por você mesmo, a partir do conjunto de valores que antes eram totalmente naturais e invisíveis para sua existência. Aí se alça uma possibilidade de uma existência ética, que também vai te pôr em risco, porque quanto mais ético você for, mais descolado e há um sentimento de estranhamento em começar a questionar todos os preconceito no sentido de valores que são veiculados a você que você não pensou. Quanto mais você for elaborando ou pondo em xeque os seus preconceitos, mais estranho qualquer agrupamento humano, assim, vai te pertencer. E isso lança você num trabalho de solidão, de solidão de pensamento, onde você pode achar um outro colega que te acompanha, assim, ao longo disso, mas você vai descolando. O pensamento ético, ele acontece como se fosse quase num muro que separa quem tá dentro e quem tá fora da cidade. Então, quanto mais você se revê, mais você vai achando um pouco esquisito também viver em sociedade, em qualquer grupo que você fizer parte. E daí o desafio é o contrário, é conseguir acreditar, assim, que você pode viver dentro de certos pressupostos, que você não precisa questionar tudo. Ou não, você vai até o fim e questiona todos os elementos da sua vida. Essa é uma fala da Hannah Arendt, que é filósofa alemã. Quanto mais você se livra dos seus preconceitos, mais descolado, mais desnaturalizado da vida social você se torna também. É um custo, né? Isso custa. Então você está falando, eu vou aqui só fazer uma citação que eu acho que é muito interessante. Esse é um texto do Freud que chama A Psicologia do Eu e Análise das Massas. Então ele fala, acho que o Pedro e a Vanessa estão dizendo, né? Existe um contínuo entre você estar completamente aderido, seja num contexto religioso fanático, seja numa torcida de futebol, em que você não é mais nada de indivíduo, você só é uma parte de um grupo. Você é o São Paulo. Você é o São Paulo. Você é o bando de loucos. Isso. Ou, no outro extremo, você é um indivíduo absolutamente sozinho que se descolou de tudo e não faz mais parte de nada. Isso. Então, Freud fala que o grupo é uma limitação ao narcisismo. Depois a gente vai falar mais o que é narcisismo. Então, ele diz assim, que o narcisismo, ele implica em intolerância entre um e outro. Porque eu sou de um jeito, você é de outro jeito, eu não gosto do seu jeito, você não gosta do meu. Então, ele fala,
toda essa intolerância desaparece temporariamente ou de maneira duradoura, por meio da formação da massa e dentro da massa. Enquanto perdura a formação da massa, ou até onde se estende, os indivíduos se conduzem como se fossem homogêneos. Só. Suportam as especificidades do outro, igualam-se a ele e não sentem repulsa por ele. Segundo nossas concepções teóricas, tal limitação do narcisismo pode ser produzida apenas por um fator, pela ligação libidinal a outras pessoas. Então ele está falando também desse prazer que existe, né? No apagamento do eu. Sim. E na dissolução desse do grupo. Outro também. De todo mundo. E fica. Aí ele fala que todo mundo se torna um. E que aí que é o perigo do líder, porque o líder ele vai encampar essa ideia de um ideal que conduz essa massa. Sim. O Freud fala que não existe massa sem líder. Acho que ele fala que tem 2 tipos de massa nesse texto, se não me engano. Se não me falha a memória. Eu acho que fazendo um link aí com o Mal-Estar na Civilização, que é outro texto do Freud, para viver em sociedade, a gente abre mão da nossa sexualidade desenfreada, a gente vai ter que restringir a sexualidade e da nossa agressividade. Então, se alguém pisa no meu pé, eu não vou dar um soco na cara da pessoa, porque senão vou ter muito problema com isso. Vou abrindo mão da minha agressividade. Eu acho que quando esse líder que a Marielle estava trazendo, essa pessoa que pega a agressividade de todo mundo e concentra em si, ela satisfaz essa fantasia do indivíduo e é como se fosse permitido que esse líder exerça o poder de forma agressiva, muitas vezes de forma violenta, cometendo crimes, né? É como se houvesse uma autorização porque eu tirei de mim. Eu acho que é isso que se relança em Transferência no MIT Clínico, quando você coloca a analista ou analista nesse lugar de poder e de saber sobre você. Na medida em que essa massa, essa seita A2 funciona dessa maneira, o indivíduo tem algum tipo de neutralização dessas tensões aí que você está dizendo, né, Vanessa? E quando a gente contraria isso, ou se nega a exercer esse papel, isso gera uma crise, gera um mal-estar muito grande no sentido de, vim aqui porque eu achei que você ia me dizer, você ia que é um pouco o lugar da criança com os pais, né? A criança a gente fala, não pode. Tem uma perda nisso, levanta, sai daí, não faz isso. A educação passa o tempo todo por essa repressão. A gente diz, não, fala você que tem algum outro líder dentro de você, que se refere ao inconsciente, às forças inconscientes. A gente cria espaço para que seja deslocado esse poder, dado ao analista, mas que retorne ao sujeito para que ele mesmo use dessa força para abrir espaço e conhecer desejos, impulsos, sentimentos que existem dentro dele e dos quais ele estava apartado, né? Talvez aí esteja a grande tensão, né, da dupla analítica. A pessoa que vem para análise, ela está desejando esse líder. Ela está desejando, no geral, alguém que fala, bom, eu tô aqui, eu tô colocando a minha vida na sua mão e você me diz o que fazer. E às vezes o analista também está desejando ocupar esse lugar. Esse é o perigo. O analista tem que estar atento para não ficar nesse lugar. Para dizer, olha, nem eu sei. Né? Ou vamos juntos, ou, né, vamos... Por que você acredita que eu tenho a resposta, né? Por que eu sei? Olha que interessante que o Freud fala sobre o líder. O líder não deveria amar a ninguém, era livre. Não precisaria de parceria para colocar suas ideias em prática. Sua vontade não carecia do reforço dos demais. Não amava a ninguém, exceto a si mesmo. Ele fala de uma figura do super-homem a quem os homens querem o amor. O líder da massa continua a ser o temido pai primordial. A massa quer ainda ser dominada com força irrestrita, tem ânsia extrema de autoridade. O pai primevo é o ideal da massa, que domina o eu no lugar do ideal do eu. Tem um artigo que saiu em 2012, eu acho que é 12. O estudo chama Experimento com 61 milhões de pessoas em influência social e mobilização política. Então, qual que foi o experimento deles? Eles pegaram nas eleições de meio termo dos Estados Unidos, aquela eleição que cai no meio da eleição presidencial, é para o Congresso, para a Câmara, e eles pegaram 61 milhões de indivíduos e montaram grupos de controle e grupos de estímulo. Então, um grupo não era estimulado a votar, você não recebia nada demais no seu feed. Um segundo grupo recebeu
recebeu uma mensagem assim no feed. Seu amigo Vote. votou. Não era aquele que aparece, É esse, seu amigo votou. Mas tem primeiro assim, vote, Tá. o local da sua votação tá nesse link e esses são seus amigos que votaram. E um terceiro grupo controle que recebia só assim, vá votar e o link da votação, mas não recebia os seus amigos que votaram. No final das contas, eles descobriram a diferença do grupo mais estimulado que viram seus amigos votando, ou seja, essa atração do social, do grupo e da massa, de 2%. O que não parece tanta coisa, assim. Mas no total deu uma diferença total por essa influência do algoritmo de 340 mil votos. A mais das pessoas que tinham sido estimuladas pelos seus pares a votar. Pelos seus pares, que seus melhores amigos votaram. E depois da eleição que o Trump ganhou da Hillary, ele ganhou por menos do que essa margem de votos. Ele ganhou, acho que por 100 e poucos mil. E essa diferença, que nem foi com toda a população americana, foi com 61 milhões, mostrou que só esse grupo meio que manipulado, influenciado por essas mudanças de deixas subliminares no seu feed, consegue meio que levar a massa digital a se definir com números muito significativos. Só que hoje eu não sei o quanto cada pessoa tem ciência a respeito desses processos de manipulação digital que acontecem, mas mesmo quando a gente tem, talvez caia dentro dessa dinâmica das massas, assim, sabe? Você passa a acreditar nesses chefes das grandes big techs como pessoas que têm algum saber especial a respeito da sociedade e pra onde a gente deve ir como civilização também, Sim, sabe? eu tava pensando absurdo, isso. Né? O Larry Page, né, tava pra essa conversa, eu pesquisei, não sei por qual motivo, acho que ele tem, eu vou falar talvez uma bobagem, 160 bilhões de dólares, não sei, uma fortuna desse tipo, do Google assim, esse, né? né? É o do Google. Ops, eu falei que o Larry Page tem 160 bilhões, mas na verdade ele só tem 90. Mas mesmo o Zuckerberg ou o cara lá que ia comprar o Twitter, o Musk, eles não parecem ser tratados de alguma forma como essa figura de um líder que tá acima e à parte? Isso que o Freud fala, o líder não precisa de confirmação. O Musk é um cara que se coloca como um escroto, não é? Eu acho que a gente aceita em parte essas manipulações das quais a gente tem ciência parcial, porque a gente acredita que tem um pai cuidando, que tem um super-homem, que tem uma visão muito forte de pra onde a gente tem que ir, e a gente confia, assim, inconscientemente. Se o Zuckerberg comprou um Instagram, ele deve saber o que ele tá fazendo. Se ele ganhou tantos bilhões, ele deve saber o que ele tá fazendo. Sabe qual metáfora que fica vindo à minha mente na nossa conversa? A metáfora que o Freud usa dos 3 cavalos. Ele fala que o ego, é um senhor de 3 cavalos. Um cavalo, que é o id, que são as nossas pulsões, vamos dizer assim, mais primitivas, que busca prazer e conduz a gente para um lado. Outro cavalo, superego, que seria esse pai dentro de nós que fala, não, é feio, tá errado, faz certinho. E o terceiro cavalo, que é a realidade. Então, nós estamos o tempo todo tendo que nos haver com 3 direções distintas, no mínimo, tendo né? que dar conta disso. Então, se esse senhor cavalheiro, tiver muito frágil, vai cansado. ser muito legal alguém dirigir para mim. Vai ser muito bom que o Mark Zuckerberg, o cara é tão poderoso, deve ter um ego que dá conta de tanto, então ele que dirige o meu ego também. Pega o volante que eu vou dormir um pouco, assim, no passageiro. Então acho que tem muito isso de quanto é difícil gerenciar as nossas questões internas todas e a realidade externa, que é extremamente trabalhosa. Total. E como é prazeroso entregar isso pra alguém, prazeroso e perigoso. Acho que as seitas colocam isso em evidência, porque quando eu abro mão completamente da minha escolha, da minha capacidade crítica, da minha possibilidade de pensar, e eu entrego isso pra alguém e confio absolutamente, como uma criança faz, e uma criança não tem outra saída a não ser confiar no adulto, no cuidador, eu fico num lugar muito frágil, ao mesmo tempo de muito descanso. Então, o ego vai enfraquecendo, que é esse eu, e muitas vezes pega-se por um superego, como nesse exemplo das seitas, tem muitas regras, o que pode, o que não pode, em todas as instâncias. Então, é um reforço intenso do superego e a pessoa não precisa tomar decisões, tá tudo dado ali. Facilita. Só que há um preço exorbitante que é perder a própria liberdade, né? Nesse sentido,
Uma coisa que eu já conversei com algumas amigas, pensando nas questões do lugar da mulher atualmente, eu acho que a mulher ficou muito tempo num lugar que era muito sofrido e tinha um certo conforto, na melhor das hipóteses. Vamos pensar das pessoas que não eram muito violadas e violentadas nos seus direitos. Mas tem um conforto em você não precisar pagar a sua vida, em você não pagar todas as contas, em você não trabalhar a ponto de que esse trabalho seja suficientemente importante. Então eu acho que tem um lugar que é esse lugar um pouco infantilizado. Tem um livro que eu achei genial, pra mim foi um livro muito marcante do Houellebecq. Vocês leram Submissão? Não. O Michel Houellebecq é um escritor francês atual, né, contemporâneo, tá escrevendo agora, e tem um livro que chama Submissão, que ele é como se fosse uma distopia num futuro bem próximo. Imagina que daqui, sei lá, 10 anos, ganha a eleição do governo federal da França, um governo muçulmano. E aí o que acontece? É muito interessante porque quem conta a história é um professor da Sorbonne, mas ele é um cara meio que não tá muito participando das mudanças políticas. Então, ele só vai contando o que ele vê. E ele vê meio de lado, assim. Tem umas pessoas, quando o governo muçulmano toma poder na França, ele vê, tem umas pessoas que morrem na rua, acaba o desemprego, porque todas as mulheres saem do mercado de trabalho. E ele começa a se beneficiar disso, porque ele ganha uma esposa jovem. E ele descreve uma situação da mulher que eu acho muito interessante, que pra mim só ficou claro quando eu li isso, nesse caricato de uma sociedade, sei lá, muçulmana, totalitária e tal, mas que eu acho que acontece na nossa vida cotidiana, que é, ele descreve que as mulheres, então, elas passaram a habitar uma vida e uma realidade absolutamente doméstica, né? E ele descreve assim as mulheres árabes que vêm, que elas são filhas até o momento em que elas se tornam esposas e mães, mas elas nunca saem do ambiente caseiro e familiar. E que esse é um ambiente também muito protegido, muito seguro, em que você não vai lá fora brigar pelas coisas e falar, não, eu penso diferente ou eu acho assim. Eu acho que é por isso que a gente falou no outro episódio que houve todo um desenvolvimento do eu para não se deixar apaixonar. Porque é justamente esse o apaixonamento por um líder ou por uma figura que pode abusar do seu poder que tá em jogo no fenômeno amoroso. Quando a gente cai de amor, assim, a gente tava falando lá na semana passada, naquele episódio lá longe, eu acho que justamente são dispositivos contemporâneos e feministas para proteger, para lacrar esse espaço onde o amor pode se tornar explorado pelo outro, né? Quando você pula de peito aberto e não encontra nada, ou pior, encontra alguém que vai fazer um uso dessa sua vulnerabilidade, desse seu desamparo original que está presente desde o momento que a gente entra no mundo e persiste em algum grau, em alguma medida, pelas adversidades da cultura que a gente tem que viver, pela fragilidade do corpo humano e pelas forças da natureza que ficam se impondo sobre nós, né? Que isso é uma citação do Freud, de novo, do mal-estar da civilização. Então, dá para entender por que as pessoas se filiam. Porque é justamente essa questão do desamparo, né? O quanto é complicado e duro fazer esse caminho, andar pelo mundo, quebrando a cara. Tem prazer e sobrevivência colocado juntos aí, né? E se é que isso existe também, não existe isso plenamente, né? Esse é o super-homem do Nietzsche, não sei, pelo que eu lembro de ouvir, é uma pessoa que é absolutamente autônoma, 100% independente. Não existe porque a gente é formado na cultura. E eu fico pensando aqui, né, nós como a gente faz parte de uma sociedade de psicanálise que foi fundada por Freud, como a gente tem esse pai, né, nossa, inaugural ali, que a gente se sente de alguma forma fazendo parte, como isso é importante, porque isso também não nos deixa tão sozinhos na clínica. Agora, eu acho que é bom também lembrar do Winnicott, que foi um grande psicanalista, um pediatra, que depois foi estudando psicanálise e desenvolveu muitas ideias interessantes, que ele fala do bebê nascer completamente dependente do outro. Desamparado. Né? Desamparado. Se você larga um bebê sozinho, ele morre. É a dependência absoluta. Eu tava pensando isso, como isso se coloca de um jeito tão… pode ser muito bonito e pode ser muito trágico, né? Na relação com a criança.
Sim, e conforme esse bebê vai crescendo e vai ganhando autonomia e vai podendo pensar e vai podendo construir símbolos, ele vai tendo uma dependência relativa, né? Isso vai se relativizando, ele vai se tornando menos dependente do outro. Mas a gente nunca chega numa independência absoluta. Nunca. Até porque, em todos os sentidos, a gente vive numa sociedade que a gente depende do outro. Desde a comida que a gente come, que alguém planta, até as nossas relações emocionais e afetivas, que, como a gente estava dizendo, nos sustenta. A independência Na trança. A independência absoluta existe como fantasia que se atualiza na clínica psicanalítica. Então, e qual que é esse caminho entre a dependência absoluta e a independência absoluta, que ambas são fantasiosas. Em algum momento a gente tem que se haver. Acho que o caminho tá aí no Winnicott. Lembrei que eu acho que uma das coisas mais bonitas da psicanálise é o que ele fala sobre a experiência de autoria. Do Winnicott fala sobre a experiência de criar alguma coisa que é sua a partir de um centro que é espontâneo e pessoal. Eu acho que talvez esteja aí o caminho, porque você pega tudo que você recebeu, na melhor das hipóteses, você recebeu, você faz parte lá da família, do São Paulo, da sua, né, da sua casa, da sua cidade, da sua vizinhança, daquela escola, etc. E aí você cria alguma coisa que não é igual a de todo mundo, que é um pouco seu, né? E quando você foi falando, Vanessa, eu lembrei de como o momento ou todo o caminho de autonomia das crianças é um caminho dolorido, de suor e lágrimas. Sim. Porque a criança fica lá, não, deixa que eu faço sozinho. E aí você fica, não quero isso, não quero aquilo. Então, todo esse caminhar da autonomia na criança é muito visível, né? Como isso é duro, como isso é sofrido. Como a criança muitas vezes sabe fazer, ela não quer fazer. Sim. Mas mamãe, faz pra mim. Sim, e na leitura de mundo que eu faço, particularmente, isso tudo tá ligado a esse andar com os pés inchados e cego do Édipo. É assim que eu leio. É muito trágica essa sua visão. Perrengue. Perrengue. Agora, sobre a autoria, eu amo essa ideia de autoria. E eu só quero fazer um parênteses, que eu acho que tornar-se psicanalista, que é algo impossível, porque é constante, é o tempo todo, mas não acontece sem passar por um processo de autoria, de se autorizar. Pessoalmente, na minha experiência, eu consegui me apropriar de alguma coisa quando veio surgindo junto uma capacidade de escrita. Então, assim, pode ser outra coisa, mas eu acho que um psicanalista, ele tem que produzir algo juntando tudo que ele capta de teoria e de prática e de análise e que formam um condensado, alguma coisa que ele se apropria, que ele fala, isso é minha autoria. Seja numa escrita científica, no meu caso, isso também se manifestou pela poesia, enfim. Seja inventando um podcast. Seja inventando um podcast, sim. Tem que ter autoria, né? Porque senão a gente não consegue Fica só uma repetição. Tá junto com o outro. Eu penso isso. Assinado, Vanessa. Assinado, Correio. Vocês assinam embaixo, por favor. Assino junto, eu concordo. Assinamos. Bom, gente, quem quiser falar com a gente tem um canal aberto no Instagram, no @laforacast, e nós vamos ficar muito felizes em trocar com vocês. Temos uma seita também, para quem quiser participar, aos sábados. Mande um e-mail e a gente conversa. Se você gostou, tá gostando do Lá Fora, compartilha com seus amigos, manda para quem você gosta e nos vemos semana que vem. Tchau. Um beijo. Tchau, pessoal. Até a volta.